seja muito bem-vindo ao Mentalize, um evento 100% online totalmente dedicado à saúde mental, promovido pelo Ministério da Saúde. Este programa foi totalmente gravado na casa de Vovó Dedé, um projeto lindíssimo no Ceará, que atende centenas de famílias e capacita jovens por meio do cinema, das artes plásticas e da música. O tema deste episódio do Mentalize é a saúde mental na terceira idade. Gilberto, você é daqueles que esconde a idade ou não tem problema com isso? Eu falo a minha idade sem problema. Tenho 67 anos e com muito orgulho dos meus cabelos brancos. Cada fio aqui representa uma história. Que bonito! Eu também tenho 62 anos muito bem vividos, por sinal. Mas já entrando no tema do episódio de hoje, a terceira idade é um momento que merece uma atenção toda especial. O Ministério da Saúde sabe bem disso. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre como viver esta fase de uma forma mais saudável, leve e tranquila. E quem também fez questão de marcar presença no Mentalize foi o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele gravou uma mensagem especial para todos nós. Vamos assistir? Enquanto o Brasil e o mundo ainda lutam contra a Covid-19, torna-se fundamental abrir uma nova frente para combater o mal silencioso, a pandemia dos transtornos mentais. O confinamento prolongado, a perda de entes queridos e também as perdas econômicas podem desencadear o que já se conhece no mundo por a quarta onda. Um aumento vertiginoso nos casos de depressão, ansiedade e distúrbios, que se não tratados, podem levar até o suicídio. O Ministério da Saúde vem intensificando os esforços para promover a saúde mental, com uma série de iniciativas em defesa da vida. Uma delas é exatamente esta, o Mentalize, um evento totalmente virtual em que diversos temas são abordados de forma simples e acessível por especialistas de todo o Brasil. É notável o trabalho destes profissionais de saúde, bem como de artistas, dos gestores, de servidores públicos e de toda a equipe técnica envolvida. A todos vocês, deixo registrado o meu profundo agradecimento. Dezenas de pessoas estiveram nas últimas semanas empenhadas em promover e levar informação de qualidade para impedir que esta quarta onda avance. Que cada um de nós agora faça a sua parte para salvar vidas, compartilhando as valiosas informações deste evento aos 4 cantos do nosso Brasil. Muito obrigado. Boa, ministro! Estamos juntos para vencer essa quarta onda. E a melhor forma de fazer isso é com conhecimento e informação de qualidade. Então vamos agora para o nosso primeiro quadro do terceiro episódio do Mentalize. A doutora Valesca Marinho vai contar um pouco pra gente o que fazer para cuidar da nossa rotina em uma época como essa. É com você, doutora Valesca. A importância da rotina para as pessoas da terceira idade é um sentido de bem-estar emocional, bem-estar psicológico. A rotina dá um sentido de organização, de pertencimento, de propósito. Então é fundamental a manutenção da rotina para essa sensação de bem-estar e de organização emocional e psicológica. Os aspectos mais importantes na organização da rotina para os idosos têm a ver com a manutenção também de horários. É importante manter um horário para adormecer, um horário para acordar, um horário das refeições, o horário do banho. São aspectos fundamentais, porque com isso nós organizamos o nosso dia a dia, organizamos o nosso tempo livre, organizamos atividades de lazer, organizamos momentos em que nós podemos estar conectados conosco, que também são atividades muito importantes. O distanciamento social afetou a todos nós de forma bastante impactante. Mas eu diria que para os idosos e para as crianças, o distanciamento social foi sentido de forma mais intensa. Os idosos tiveram a sua rotina bastante afetada, especialmente porque muitos faziam atividades como fisioterapia, acompanhamento fonoaudiológico, alguns eram praticantes regulares de atividade física, encontravam com regularidade seus netos, eram parte da rotina também do acompanhamento escolar dos netos. Então, para os idosos, o isolamento social impactou de forma bastante importante nesse dia a dia. Com certeza, a terceira idade foi uma das camadas da sociedade mais afetadas com a situação do isolamento social.
A reorientação da rotina na terceira idade durante a pandemia foi um dos aspectos que nós, pessoas que lidam com saúde mental, tivemos uma grande preocupação. A reorientação da rotina, ela precisou ser feita de forma proativa em muitas situações. O que isso significa? Nós precisamos dizer de forma constante, frequente, que essa rotina ela precisava ser mantida, reorientada para que as atividades fossem feitas dentro do domicílio. Então, manter os horários das refeições, horários de adormecer, horários de acordar, convidar o idoso para que ele participe durante a preparação de uma refeição. É claro que atendendo a toda a capacidade do idoso. Quando a gente fala em idoso, existem indivíduos que são plenamente independentes e outros que têm mais necessidades de ajuda e menos autonomia. Então, adequar a rotina da casa à capacidade do idoso, ela também é necessária. E convidá-lo a participar nessa rotina da casa, a lavar uma salada, se for o caso, a preparar uma refeição, a cuidar da louça, a cuidar, por exemplo, da preparação de uma mesa para a refeição ser feita em família. Todas são atividades que precisam ser incorporadas à rotina do idoso e precisam estar presentes nesse dia a dia. Uma das questões importantes quando a gente fala na reorientação da rotina é que muitos idosos eles são portadores de transtornos mentais severos e esses transtornos mentais impactam na autonomia e na capacidade de execução de muitas atividades durante a rotina. Só como exemplo a gente pode citar a depressão, que é uma doença que frequentemente faz com que o sujeito tenha uma mudança nos seus horários de dormir e de acordar. Muitas vezes o idoso com depressão ele tende a acordar mais tarde, a ficar mais tempo na cama, ter mais dificuldade de começar a sua rotina diária. Para isso a gente sugere que o familiar ele seja proativo nessa ajuda. Precisa, ao despertar pela manhã, abrir janelas, abrir cortinas, deixar a claridade do sol entrar. Nada melhor do que visualizar um dia com uma claridade, com céu azul e deixar esse dia entrar pela janela da casa. Isso é importante para ajudar também na recuperação do transtorno mental. Outros idosos são portadores de transtornos cognitivos maiores, que comprometem a sua capacidade, muitas vezes, de entendimento e de autonomia. Ajudar o idoso a manter a rotina nesses cenários é fundamental. Muito bom, hein, pessoal? Obrigado pelas dicas, hein, doutora Valesca? A gente sabe que este momento inspira cuidados, sobretudo para a população mais idosa. Se cada um fizer a sua parte, vamos conseguir vencer a Covid-19. O Ministério da Saúde está fazendo a parte dele. Imagine combater uma pandemia em um país com dimensões continentais. Mas como diz o nosso hino nacional, verás que um filho teu não foge à luta. O Ministério da Saúde e milhares de profissionais de saúde não fugiram. Assista a este vídeo e esteja certo disso. Nós vamos vencer. Sabemos que estamos vivendo um grande desafio. O início da pandemia trouxe um cenário de dúvidas no mundo inteiro. Mas uma certeza nós sempre tivemos, que não íamos medir esforços para salvar vidas. Milhões de equipamentos de proteção individual foram distribuídos pelo governo do Brasil para os profissionais de saúde de todos os estados, que atuaram na linha de frente contra a Covid-19. Mais de 10 mil respiradores foram distribuídos nos estados para a população. Mais de 1 milhão de profissionais da saúde se cadastraram na ação estratégica O Brasil Conta Comigo, ou seja, alcançamos o maior banco autodeclaratório de dados de recursos humanos do mundo. Mais de 337 mil já foram capacitados no curso Protocolos de Manejo Clínico do Coronavírus. Foram atendidos e habilitados 12.005 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 com investimento de 1,7 bilhão. 13,7 milhões de testes de diagnóstico de Covid-19 foram distribuídos. E além do orçamento regular, foram destinados 41,7 bilhões em créditos extraordinários para enfrentamento da Covid-19. Agora, estamos enfrentando a chamada quarta onda da pandemia, ou seja,
o aumento de casos de transtornos na saúde mental, a perda de entes queridos, o medo de adoecer e também as perdas econômicas agravaram quadros de ansiedade e depressão, além de outros problemas. Abrimos uma nova frente para cuidar do bem-estar das pessoas. Dividimos a nossa atenção, mas também multiplicamos esforços para chegar a cada casa, a cada família, a cada um de vocês. No que depender de nós, ninguém vai ficar para trás. Ministério da Saúde, Governo Federal. A depressão entre idosos é mais comum do que se imagina e muitas vezes não é fácil de identificar. A demência ou perda de capacidade cognitiva, como a memória, também aflige muitos homens e mulheres. Em ambos os casos, é preciso ter um diagnóstico preciso para que quadros de depressão e demência sejam tratados. E vem lá da nossa querida Bahia uma fala esclarecedora sobre o assunto. Preste muita atenção. A demência, ela começa com um quadro que parece depressivo, né? A pessoa começa a ficar triste, começa a ficar mais largada, mais sem vontade de fazer as coisas, se isola mais. Então, pode parecer que a pessoa está deprimida, mas principalmente se isso acontecer numa idade já depois dos 60 anos, é sempre importante investigar, porque pode ser os primeiros sintomas de uma demência que está começando. Em geral, a pessoa começa a repetir perguntas, esquecer onde guarda as coisas, esquecer coisas no meio. Então é muito comum deixar alguma panela no fogo e a panela queima porque a pessoa esquece que deixou a panela no fogo e por aí vai, né? E a tendência das demências em geral é progredirem, né? E a pessoa aos poucos vai ficando cada vez com menos dependência, capaz de fazer menos coisa, com menos autonomia. Qual é a vantagem do tratamento? A vantagem do tratamento é que a progressão, a evolução da demência fica muito mais lenta, a pessoa vive muito mais tempo, com boa qualidade de vida, né? O que melhora muito as condições, não só da própria pessoa que está com demência, mas da família, dos cuidadores em geral. A depressão em idosos, ela se manifesta de uma forma um pouco diferente da depressão em adulto jovem. Então, o que a gente precisa observar? Aumento de queixa de dor no corpo em geral, queixas de outras doenças. É comum demais chegar no consultório e a gente pergunta, não, mas o que a senhora tem? Né? A minha perna dói. Na verdade, não é a perna que dói. A pessoa está deprimida, aquela senhora está deprimida. Mas a queixa primeira que vem é a dor na perna, né? E a pessoa fica com menos energia, se isola mais, fala menos, começa a ter dificuldades em fazer as coisas em geral, porque tem menos energia. E, em geral, não culpam a tristeza, porque tem uma certa crença de que o idoso é naturalmente triste, o que não é verdade. Tá? O idoso não precisa ser triste. A pessoa pode chegar a idades também bem avançadas, com capacidade plena, fazendo coisas fantásticas, inclusive trazendo toda a experiência de vida que a pessoa tem. Depois de um tema sério como este, só mesmo uma atração artística para trazer mais leveza para o nosso programa. Ah, muito bem observado, Sônia. Vamos lá, afinal de contas, estamos em um local repleto de gente talentosa.
Olha, o Mentalize foi conquistando corações por onde passou. Muitas pessoas estiveram aqui ao longo desses 3 dias, deixando mensagens de paz, de otimismo e parabenizando pela iniciativa. Foi emocionante ver o envolvimento de todo mundo. A deputada Carla Zambelli também tirou um tempinho para deixar um recado especial para todos nós. Vamos assistir? A depressão, a ansiedade e o suicídio são problemas que fazem parte do nosso cotidiano, mas muitas vezes passam invisíveis aos nossos olhos. Por isso, conversar, debater e informar a população é tão importante. Pode quebrar tabus e oferecer amparo aos nossos doentes. Eu gostaria de parabenizar o governo federal, que através do Ministério da Saúde está lançando luz sobre esses problemas todos através do evento Mentalize, que reúne os maiores e principais especialistas sobre saúde mental no Brasil. Também gostaria de te pedir para você espalhar esse conteúdo. Muitas vezes um amigo, um parente, um vizinho pode estar passando por um momento difícil e não conseguimos perceber. A informação é uma grande aliada e muitas vezes pode salvar a vida de pessoas que amamos. Multiplique a solidariedade. Compartilhe esse link. É triste o que eu tenho para falar para você, você que me acompanha há tantos anos na TV. Você lembra como as coisas eram diferentes? Hoje está tudo tão mais simples, tão mais rápido, tão veloz, que às vezes a gente nem percebe que alguém do nosso lado está passando por dificuldade. Se você conhece alguém assim, que está dando sinais de tristeza profunda ou que tenha marcas de cortes no corpo, não fique parado, calado. Ofereça ajuda. A boa notícia é que isso tem tratamento. Então você encaminha essa pessoa aos cuidados de um profissional especializado, um psiquiatra, um psicólogo. E em casos extremos, chama o serviço de emergência. Não espere, não julgue, não agrida. A pessoa de quem você tanto gosta pode estar correndo perigo. Se envolva, ame, abrace, acolha a vida. Gente de todo o Brasil teve a oportunidade, com o Mentalize, de tirar as suas dúvidas sobre vários temas ligados à saúde mental. Neste terceiro episódio, você confere mais uma rodada de dúvidas respondidas pelos maiores especialistas no assunto. Pode rodar, produção. Como lidar com as crises causadas pela depressão? Primeira coisa que se precisa entender é que a depressão é uma doença. Então, a melhor forma de lidar com a depressão é procurando ajuda especializada. Procure o médico psiquiatra, porque o psiquiatra é o médico que é capacitado para tratar a doença depressão. Não é loucura, é uma doença que pode ser tratada e controlada. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer o tratamento. Gostaria de saber se pode tomar remédio por toda a vida. Isso poderia fazer mal, trazer alguma consequência? Sempre é uma dúvida se é preciso tomar remédio para toda a vida e se os remédios podem fazer mal para a saúde. Poucas doenças, as mais graves, podem indicar um uso contínuo de medicação, assim como a diabetes, a hipertensão, onde não existe a cura, mas existem tratamentos que melhoram o quadro, vão ser necessários de fazer uso também para certos quadros que são crônicos. A grande maioria dos quadros, na realidade, são tratados por períodos determinados para cada quadro e que muitas vezes é necessário o uso da medicação por esse tempo. E esse tempo é determinado através de pesquisas que vão indicar a maior chance de melhora e de não voltar a ter os sintomas. Qual é a relação entre a saúde física e a saúde mental? Quase praticamente tudo. Os gregos antigos falavam mente sã e corpo são. E isso é cada vez mais verdadeiro. Hoje a gente sabe que uma boa parte da nossa saúde mental depende da gente manter o nosso corpo funcionando bem, ter uma alimentação equilibrada, ter um sono regular,
Fazer exercícios físicos regulares. São todos eles, principalmente exercício aeróbico, tipo caminhada, né? Todas essas coisas são muito importantes para que a nossa mente se mantenha funcionando bem. Por outro lado, também, se a nossa cabeça não funciona bem, o nosso corpo também não vai funcionar. A própria Organização Mundial de Saúde diz que não há saúde sem saúde mental. Gilberto, eu tenho uma dúvida também. Será que algum especialista pode responder? Qual, Sônia? O que fazer para envelhecer de forma leve, mantendo hábitos saudáveis? Ah, isso eu mesmo posso ajudar. É só assistir a fala do Dr. Fábio Gomes. Ele aborda justamente isso. Lápis e papel na mão para a gente não perder nada. Quando você vai envelhecer, obviamente o seu corpo vai envelhecendo junto. Sua cabeça, muitas vezes, não se adapta, não se adequa a esses novos tempos. Esse processo de envelhecer, como é que ele pode fazer? Você tem que se preparar para ele. Às vezes, a gente observa que os idosos, eles têm mais doenças clínicas, como diabetes, como hipertensão, como problemas musculares, problemas ósseos, problemas pulmonares, e às vezes a pessoa não aceita que está envelhecendo. É extremamente importante nós entendermos que todos os quadros patológicos, quer na vida adulta, quer no idoso, eles podem ter um acompanhamento adequado. Um transtorno mental mais comum, como de fato, infelizmente, é o transtorno mais comum em todas as idades, é o quadro depressivo. Então a gente tem o máximo cuidado com idosos para não entrar em depressão, para que eles não fiquem isolados, porque isolamento é muito próximo de depressão e depressão, infelizmente, em idosos é muito próximo de tragédias mais graves. Mas os idosos têm algumas características importantes no quadro depressivo dele. Um é a irritação. Então, aquela pessoa que está deprimida, muitas vezes, ela tem falta de paciência. Não, é porque idoso não tem paciência. Idoso não sei o quê, idoso é teimoso. Talvez não. Talvez ele esteja apenas expressando um quadro depressivo que é muito comum com essa história da irritação. Outra coisa que é comum, como um quadro clínico de depressão, é confundir com demência. E ele está meio demenciado, ele está mais irritado. O quadro clínico, ele tem uma variedade, mas tem dois sintomas fundamentais. Primeiro, é a perda do interesse e prazer nas coisas que a pessoa gostava. E o segundo é o humor deprimido. A pessoa nota aquela falta de alegria, é uma pessoa triste, sem conversa, fala pouco, ela não se envolve mais com as pessoas e se sente mais deslocada dos ambientes. Isso é muito comum em pessoas idosas deprimidas. Para você ter saúde mental, é necessário basicamente cinco itens. Primeiro item, você vai ter que tomar os seus remédios direitinho, porque idosos vão ter uma necessidade de medicação. Não brigue com seus medicamentos. Os medicamentos são bons para você. Então, primeira coisa é isso, faça os seus tratamentos direito. Segundo, procura dormir. Dormir é fundamental, 6, 7 horas de noite. Não passar a noite toda acordada, pelo amor de Deus. Terceiro, se alimentar adequadamente. É fundamental evitar massa de pastel, de torta, de bolo, de salgadinho, de refrigerante. Procura ter uma alimentação saudável, Quarto, fazer atividade física, Todo dia ter uma horazinha para você fazer atividade física. E quinto, evita estresse desnecessário, A gente às vezes brinca dizendo que o deprimido tem um excesso de passado, o estressado tem um excesso de presente e o ansioso tem um excesso de futuro. Procura dimensionar isso. Amanhã, vai ser outro dia, vamos focar hoje, vamos preparar hoje para que amanhã seja melhor. E feito isso, eu acho que vai ter uma velhice legal, tranquila, boa, saudável, e extremamente feliz para todos. Nossa, este terceiro episódio está simplesmente fantástico. Os depoimentos são muito comoventes e inspiradores. É preciso lembrar que o amparo espiritual também é uma excelente maneira de fortalecer a mente e de encontrar conforto quando enfrentamos situações adversas.
Ouça com atenção o arcebispo Dom Antônio Augusto, que veio nos presentear com uma mensagem lindíssima, gravada com muito carinho. O que ele diz é imperdível. Confira com a gente. É difícil a pessoa, em qualquer situação da sua vida, especialmente nas situações adversas, pensar no sentido da vida. Porque normalmente nós temos uma tendência muito forte a pensar no imediato, pensar naquilo que é factível, né? E pensar no sentido pleno da vida deve ser um pensamento comum, né? Mas por essa tendência que temos de buscar mais o imediato, nós procuramos pensar no sentido da vida quando acontece o extraordinário, porque ela nos coloca diante dessa realidade, né? O imediato, o mais prazeroso, nem sempre dá as respostas para situações extraordinárias, como estamos vendo, por exemplo, agora na pandemia. A pandemia mudou muito a rotina da vida e a consideração da vida. Então, eu penso que a fé, especialmente no âmbito religioso, que nos liga com o transcendente, que nos liga com o além, pode ajudar muito nesses momentos extraordinários a perceber que o imediato é importante, mas o essencial está muito além do que acontece. E a fé é uma janela aberta para o transcendente. A fé não é apenas uma crença, mas é um estilo de vida que nos faz pensar que, além do imediato, além do prazeroso, existe algo ou alguém a quem ainda devemos atingir, né? Então é aí que entra a palavra sentido da vida. Porque o sentido da vida é o direcionamento que dá a vida. Se é um direcionamento fechado em si mesmo, é um direcionamento aberto ao além, ao que ainda está por vir, né? Esse sentido transcendente da vida. Então a fé religiosa, até mesmo a fé em valores mais substanciais, sempre nos traz consigo esse estilo de vida, de buscar um sentido além do imediato, além do factível, né? Eu acredito que nós temos que ter um bom relacionamento com o nosso tempo, porque somos seres temporais, né? E o excesso de passado é depressão, o excesso de presente é estresse, o excesso de futuro é ansiedade. Então não é a questão de viver no presente para não ficar ansioso com o futuro. A questão é muito mais profunda do que a gente imagina. É saber relacionar-se com o tempo, porque somos seres temporais. Temos essas coordenadas que sempre nos acompanham, o passado, o presente e o futuro. E quando nós temos um sentido na vida, sabemos que o presente traz consigo o passado. E se nós não sabemos reprocessar, ressignificar o passado, também a gente não aproveita o presente. E o presente, bem aproveitado, já é uma antecipação do futuro. Não no sentido ansioso, mas é uma antecipação do futuro no sentido que nós sabemos que o que seremos e faremos amanhã depende do que nós sejamos e façamos hoje. Porque tudo tem as suas consequências. Então, a ansiedade, que é esse excesso de futuro, talvez seja um sinal de que nós não estamos sabendo viver com equilíbrio passado e tampouco de uma forma sensata o presente. Foi uma longa e exaustiva jornada reunir todas essas pessoas, mas que valeu a pena, ficou tudo muito lindo. É verdade, o Brasil tem agora à disposição de todos um material riquíssimo sobre saúde mental. Famílias, escolas, igrejas, enfim, todas as comunidades. Este material é de vocês, usem sem moderação. Compartilhem os links dos 3 episódios com seus amigos, grupos de WhatsApp. Vamos fazer nossa mensagem chegar a todo o país. No primeiro episódio, abrimos o Mentalize com o hino nacional, na voz de uma garotinha que encantou todo o Brasil. E vamos encerrar nosso evento com essa mesma voz da talentosíssima Manu Rios, lá de Águas Claras, no Distrito Federal.
Em nome do Governo Federal e do Ministério da Saúde, gostaríamos de agradecer a cada um de vocês pela companhia e audiência. Que Deus nos abençoe. E até a próxima! Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Costas pro escuro e de frente